A equipe do Sampaio Corrêa. Isso. O Sampaio Corrêa tem um jogo a menos. O Caxias, de acordo, tem dois jogos. Também. São 2 jogos o Caxias. 2 jogos o Caxias. 2 jogos. Exatamente, são 2 jogos a menos porque está suspenso aí para os times do Rio Grande do Sul. Temos também. O Sampaio também tem um jogo a menos porque foi exatamente o jogo com o Caxias que não fez. Exatamente. Tem o Ferroviário também, que são 4 jogos. A equipe do São José tem 2 jogos. Foram suspensos 2 jogos e o Floresta tem 4 jogos, apesar que São José e Floresta não pontuou ainda na competição. E aí o que acontece? A equipe do CSA não foi ainda para a zona de rebaixamento, justamente porque esses times ainda tá faltando jogar. Viderlan, e o CSA? Qual a atuação do CSA contra a equipe do Sampaio Corrêa? Aquilo que você já viu nas oportunidades quando narrou, entendeu, Tony? Aquilo que todos nós da NN já vimos quando tivemos a oportunidade de trabalhar. O CSA apático, o CSA sem inspiração. CSA que tentou em alguns momentos até impor um ritmo com o Vitor Leque pelo lado direito, mas um jogador que também ainda está bem longe de ser um atleta decisivo dentro daquilo que o CSA espera para uma sequência, por exemplo, de temporada. Enfrentou o Sampaio Corrêa, que também retrata um momento muito difícil, né? O Sampaio Corrêa que também ofensivamente não fez muita coisa que pudéssemos chegar aqui e exigisse tanto do David, goleiro do CSA. Frustrante para o torcedor que mais uma vez foi ao estádio Repelé, vendo um CSA de um repertório tão pobre, mesmo com algumas mudanças promovidas pelo técnico o Bebeto de Moraes, mas um CSA ainda muito aquém. Esse 7 que tá com a bola aí é o Vitor Leque. Ele foi para mim um jogador no primeiro tempo que mais apareceu, que mais quis algo diferente na equipe do CSA no jogo do último sábado. Não teve, por exemplo, um outro atleta, o Richard, muito apático nessa questão de construção de jogadas. No segundo tempo entrou o Gustavo Xuxa, também não mudou o panorama do CSA no jogo. Defensivamente, o CSA cometeu alguns equívocos, como nessa bola aí que nós estamos vendo na finalização do Ferreira, entendeu? Então, assim, é um time que tem muitos problemas, cara. Em contexto, se nós formos aqui individualizar o que o CSA precisa de quase tudo, quando se fala de material humano. Ô, Viderlan. É um time que tem um time muito pobre quando se fala do coletivo do CSA, de repertório bem previsível, Tony. Viderlan, eu vou falar, eu vou deixar você mais espaço aí pra você, o Alan Jones pode trazer mais detalhes daqui a pouquinho também, mas o site oficial e também o Instagram oficial da equipe do CSA do Centro Esportivo Alagoano acaba de divulgar por aqui o técnico Igor Magalhães, né? Adriano Silva, preparador de goleiros, e Zé Carlos, auxiliar técnico, também reforçam aí a comissão técnica do Centro Esportivo Alagoano. O trio já estará no treino dessa terça-feira no CT de Gustavo Paiva. O professor Igor Magalhães comanda sua primeira atividade. Ele tem 42 anos, nasceu em Goiânia e seu último trabalho foi no Vila Nova, deixando aí o time com 73% de aproveitamento na temporada, não é isso, Alan? Exatamente, Tony. Como a gente havia destacado, o CSA já tem novo técnico e passa, pelo menos, a ser um ótimo nome para aquilo que o CSA tinha no mercado à disposição. E eu digo por quê? Porque o Igor não é um técnico tão experiente como o torcedor do CSA poderia imaginar. Ele tem 42 anos, mas ele, ano passado, o retrospecto do Igor é muito bom. Ano passado ele quase sobe com o Vila Nova da Série B para a Série A do futebol brasileiro. Fez uma ótima campanha na Série B, né? Comandou a campanha do Vila Nova. Esse ano começou até bem, mas a equipe não conseguiu evoluir. E aí, depois de uma derrota contra a Aparecidense do Campeonato Goiano em março, aí o Vila Nova fez uma mudança no comando técnico e tem até um técnico hoje, o Márcio Fernandes, que comanda o Vila Nova na Série B, que é bastante questionado. E tem torcedores do Vila Nova, que a gente acompanha o futebol, que até diziam, poxa, o Igor é muito melhor do que o Márcio Fernandes, que está hoje dirigindo o Vila Nova na Série B. Mas enfim, parece que o CSA conseguiu ir bem no mercado, trazer um técnico que aceitou esse desafio, e é um baita de um desafio, né? O Igor vai ter agora uma chance de fazer esse time do CSA jogar. Vai ser o 4º técnico do CSA na temporada. Estamos falando de uma temporada que até aqui tem 5 meses apenas. Estamos em maio e o CSA tem um 4º treinador. O CSA está seguindo a cartilha, de fato, do rebaixamento.
Então o CSA cumpre direitinho a cartilha do rebaixamento, o time não consegue evoluir, é um time muito fraco. Eu acho até que se o CSA hoje estivesse disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, dificilmente iria conseguir avançar de fase, porque o time é muito fraco. E o Sampaio Corrêa só não ganhou do CSA no último sábado porque é outro time ridículo, muito fraco. São duas equipes que hoje são cotadas, na minha opinião, se você me perguntar o seguinte: duas equipes para brigar para não cair, CSA e Sampaio Corrêa, hoje estariam rebaixadas para a Série D junto com o Ferroviário, que é o saco de pancada nessa competição. E é uma Série C que dá uma cara aí que está melhor do que a do ano passado tecnicamente. A gente já percebe, por exemplo, o São Bernardo está muito mais forte do que o ano passado. O Atlético é uma equipe muito bem encaixada. Tem a Tombense, que é uma equipe dirigida pelo Eduardo Uran e também tem os seus investimentos, né? Então é uma equipe. O ABC, que estava mal, começou a ganhar nessa rodada, meteu 4-0 fora de casa. Então, assim, é um CSA que vai tentar reagir, vai ter que começar a reagir. Se o CSA agora não começar a reagir, e vai ter dois jogos fora de casa contra São Bernardo e a equipe do Volta Redonda, adversários que tecnicamente, individualmente, coletivamente são muito superiores ao CSA. Se o CSA não conseguir melhorar em campo e repetir essas duas atuações que ele repetiu contra o Atlético e o Sampaio Corrêa, a chance dele ser goleado nos dois próximos jogos é muito grande. Então é uma situação desgraçada do CSA na temporada. Que CSA isso, rapaz? Um time muito ruim. Rapaz. É horror. Olha O CSA certo. vive uma situação, mas é verdade, gente. O que eu tô falando aqui, eu assisti todos os jogos do CSA, com exceção aquele jogo contra o Londrina, não assisti na íntegra, mas depois fui acompanhar boa parte do jogo. O CSA tem um time desgraçado que não consegue jogar. A chegar ao ponto de tomar de 5-0 em casa para o Atlético, com todo respeito, e não vencer esse time horroroso que é o Sampaio Corrêa, então o Igor Magalhães, ele vai ter que vir, antes de treinar no CSA, passar por um culto numa igreja evangélica, trabalhar com um pastor muito bom, um padre, um exorcista, de certa forma, chama logo um padre exorcista, líderes de religiões de matriz africana, o que tiver aí, um espírita, o que tiver para benzer esse cara, para que ele possa estar iluminado para comandar a equipe do CSA. Mas é uma situação desesperadora. Torcedor do CSA, Desesperadora do CSA. Se apega com Deus, o que puder, coisa boa, meu amigo. O que puder, porque a situação tá crítica. O CSA dispensou o volante Marlon, não faz mais parte do elenco e vai buscar pelo menos aí 2 a 3 contratações para a sequência da temporada, né? O desafio agora é esse, é achar a contratação que possa elevar o nível técnico da equipe. A gente já percebeu uma leve melhora no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, depois da entrada do Thiago Marques, que é o titular desse ataque do CSA. O Yuri Tanque não consegue corresponder. O Alisson Farias deixa muito a desejar. O Thiago Marques parece ter sido essa luz aí em termos ofensivos do CSA. Estava sem ritmo de jogo, fora há mais de 3 semanas, se recuperando de uma lesão. Mas é um jogador que ao longo das partidas, tendo essa sequência, vai ser muito importante para tentar salvar esse time do CSA. E o pior, viu? Contra o São Bernardo no próximo domingo, o CSA não vai poder contar com o Gustavo Xuxa. E o Gustavo Xuxa, ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Sampaio Corrêa e desfalca esse jogo. Mas é um técnico que o CSA traz. O Igor vai estar amanhã no CT Gustavo Paiva para comandar o CSA, comandar os treinamentos. Na quinta-feira ele vai ser apresentado, né? Vem também com novos membros de comissão técnica, um preparador de goleiro, já que a preparação de goleiro do CSA estava sendo muito questionada, né? E o CSA não consegue ter um goleiro de fato que passe segurança. Agora saiu o Carlos Tomazella no último jogo, volta o David para a titularidade, enfim. É um CSA que vai tentar se encontrar para escapar desse rebaixamento. Tony, não tem muita coisa a colocar não, diante daquilo que o Alan já expôs, não. Acho que é isso mesmo. O CSA está buscando aí alternativas no mercado. É de se colocar que a contratação do Igor Magalhães não traz para o CSA
a solução para aquilo que eu enxergo que é necessário para o clube, tá? O CSA precisa muito mais do que isso. O CSA precisa o mercado para buscar contratações, peças mesmo de verdade, tendo que a contratação de um profissional agora é importante, é positiva. Não estou dizendo que isso não seria uma situação útil para o CSA, mas para mim a prioridade, na maneira de pensar que tenho do CSA, a prioridade para mim nesse ponto aí acaba sendo a contratação de jogadores. O CSA tem muita gente, a quantidade é enorme mesmo, agora a qualidade é mínima. E é um time desacreditado, né? É um time muito destruído psicologicamente. É um time que não passa, por exemplo, uma empolgação para o torcedor, não dá aquela motivação de que o CSA está passando apenas por uma fase ruim. A ideia mesmo é de um time que precisa ser desconstruído e remontado. É isso que aí o cara fica muitas vezes perguntando, né, para quem acompanha o futebol, o que fizeram com o CSA, né? O que fizeram com o CSA? Um time que chegou de sem série a Série A do Campeonato Brasileiro e um time que está fazendo agora o caminho oposto de tudo aquilo que foi propagado, de case de sucesso, de uma equipe vitoriosa, de um time que tinha um modelo de gestão que era para ser copiado por outros clubes e caindo em desgraça. Na temporada 2024, para mim, é apenas uma constatação, não é nada novo daquilo que já esperávamos e que já vimos em 2023. Então o baque é muito grande para um time que já passou por uma temporada ruim, difícil, como em 2023, sobreviver em 2024 também com outro time que não traz para o torcedor uma segurança de que pode sair dessa fase. Então é triste essa situação para o torcedor do CSA, mas é uma realidade que nós precisamos expor aqui. E é por isso que faço questão de compartilhar com vocês aqui um ponto de vista que tenho muito claro a respeito desse assunto envolvendo o CSA. Não é Rodrigo Pastana, não é Igor Magalhães, não é treinador nem membro do departamento de futebol que vá trazer hoje imediatamente algo que o CSA precise, tá? Eu diria que o departamento de futebol ele precisa agir para trazer pelo menos umas 2, 3 peças, mas sendo assim bem generoso com esse momento do CSA, para não se falar mais em umas 5, 6 ou até 10 contratações que o CSA precisaria ter para cumprir esse discurso que o Rodrigo Pastana deu aqui nas emissoras locais, dizendo que a meta é chegar no CSA agora para falar em acesso. Pô, isso é querer jogar para o torcedor. O torcedor do CSA não está vendo isso, nós da imprensa não estamos vendo isso. Querer vender um discurso otimista agora, eu diria que para mim o mais coerente nessa situação era que se ele pudesse chegar no discurso e dizer o seguinte: a nossa briga, porque ele não tem culpa, não tem participação disso aí, então já está trazendo para ele uma responsabilidade que não cabe. Então ele chega para dizer que vai alcançar com o CSA, é querer cair na graça do torcedor, querer fazer média com a torcida, e sinceramente eu acredito que o trabalho dele precisa ser muito mais ser voltado na base do silêncio para o campo da prática do que o discurso na teoria, porque o torcedor do CSA está cansado de estar ouvindo discurso, promessa e o time indo de ladeira abaixo nas últimas temporadas. E é muita coisa para um elenco, para o jogador de futebol, porque sai um técnico com a metodologia, entra outro com outra distinta, aí vem outro diferente e agora chega o Igor Magalhães com outros conceitos e outras ideias. Para que a assimilação do atleta seja rápida, é impossível. Porque é algo que o CSA precisa, obviamente, de velocidade e melhoria. Mas não dá para você querer que o cara faça uma mágica com o elenco que tem a equipe do CSA, os jogadores sem confiança nenhuma. Que ele consiga fazer com rapidez que o time jogue, que o time tenha encaixe, que o time tenha liga. Vai precisar de tempo. Só que o grande problema é que o CSA não tem tempo. O CSA ele tem que ligar. Aliás, o sinal de alerta está ligado e ele precisa melhorar urgentemente no Brasileirão da Série C, porque é aquilo que a gente estava conversando, o Clevane, a gente conversava, o Cardianão estava com a entrega do departamento médico, a gente falava, o CSA, assim como o CRB, não pode ficar pensando que vai melhorar no outro jogo, não, deixa pro outro jogo, porque quando vai ver, tá no fim do campeonato, você não consegue fazer mais nada. Então o CSA tem esse grande problema para resolver, o Igor chega para resolver um enorme problema com bastante dificuldades, e é aquilo que eu falei, de tudo que acontece no CSA, interfere dentro de campo. A gente percebe
percebe que a equipe do CSA, e agora falando individualmente do jogador, são jogadores que parece que não tem confiança, que quando vão fazer um passe tem receio de fazer o passe, quando vão tentar uma jogada diferente tem receio de fazer jogada diferente, e aí quando o jogador, ele profissionalmente, no nível alto que deve ser jogado com o futebol profissional, quando você começa a ter receio daquilo que você faz naturalmente, nada vai dar certo, e é isso que acontece com o CSA. É o individual que não está indo bem, que agrega ao coletivo que também não está indo bem. Então as perspectivas nesse momento para o CSA foi aquilo que eu falei semana passada: se virar a cara, cai para a Série D, porque a situação está caminhando para isso. Está seguindo uma cartilha de clubes que descem da C para D por tudo que acontece fora e principalmente agora dentro de campo. O André, Tony, amigos, Jorge Moraes, enfim, a todos, eu penso da seguinte forma: eu não vou discordar de vocês em nada, porque é exatamente isso que vocês estão dizendo. Se o CSA roda a cara, o CSA cai, por mais que a competição esteja no começo. Mas depois, para você buscar esses pontos, se bem que tem clube de Série C que não tá jogando, tem esse detalhe. Por exemplo, o CSA fez 5 jogos, tem clube que só fizeram 3 até agora, né? Faltam mais 2 rodadas para completar. Eu não sei como a CBF vai organizar isso e como vai ficar a situação dos clubes um pouco mais à frente. Tem esse detalhe também. Só que tem um detalhe, eu conversei com uma pessoa do CSA hoje. Assim, um assunto informal, não foi nada sobre o time profissional, um outro assunto que eu precisava conversar com essa pessoa. Só que o Moraes teve um programa com esse nome: Conversa Puxa Conversa. Lembra disso, né, Jorge Moraes? Então, conversa puxa conversa. E aí eu terminei conversando com a pessoa, entrou o assunto do profissional do CSA, né? E a gente falando, ele tinha avisado a mim, o técnico, depois de 2 horas da tarde vai ser anunciado, é um técnico, não disse nome, que vem de tal local, um técnico experiente, tal. Só não disse nome, mas disse de onde vinha, que hora chegava, como tudo estava sendo. Beleza. E aí, o que é que me chama a atenção? E eu disse isso a essa pessoa hoje. Eu não vejo o problema do CSA, Moraes, um problema técnico. CSA botou, tá lá o Adriano Cabeça, o Adriano Rodrigues, tá lá o Bebeto Moraes. Qualquer um técnico desses que estão lá hoje, o Adriano, o Bebeto, na minha visão, são técnicos que conseguiriam fazer um trabalho no CSA. Se o problema do CSA não fosse jogadores, a questão é o nível dos jogadores que o CSA tem no elenco. Eu vejo dessa forma, porque não adianta você ter um nível abaixo do que todo mundo e você ter um técnico de ponta. O cara não vai extrair nada, meu irmão, não consegue extrair. Aí você tem um nível de jogadores altíssimos, aí você tem um técnico com nível mais baixo. O técnico não vai ser inteligente o suficiente para fazer com que aquele jogador externo exponha aquilo que ele sabe. Mas o jogador por si só, ele vai fazer. Ele resolve o jogador por si só. Mas o técnico por si só não consegue resolver. São os atletas. Então eu vejo o problema do CSA hoje muito mais na parte de jogadores do que da parte técnica. Eu concordo com o Jorge Moraes. Eu acho que vai ser mais um técnico que vai ficar no CSA por um período de aproximadamente 25 dias, que é a média que os outros têm ficado. 25 dias, um mês, porque se for ao pé da letra, não vai dar resultado. E eu queria muito que desse resultado pelo fato de ser bom para o futebol de Alagoas. Agora, eu acho muito complicada a situação do CSA do ponto de vista técnico, do ponto de vista de jogadores. Eu não teria ido lá no Centro-Oeste buscar um jogador, buscar um técnico para assumir o CSA hoje, se antes não tivesse resolvido a situação do CSA em jogadores. Dispensa meio time e contrata 5, mas que tem uma qualidade superior aos que tem hoje. Você vai ter um pouco mais de resultado, na minha visão. E eu acho que outro ponto que atrapalha o CSA, para finalizar da minha parte, a situação do CSA, eu não consigo emitir qualquer tipo de opinião do CSA dentro de campo sem falar do extracampo. Não consigo. Eu acho que está muito atrelado, por mais que o presidente do conselho não jogue, por mais que a presidente não jogue, mas eu acho que essas desavenças externas, ou seja, administrativas, e esse jogo de vaidade, essa disputa por poder, e isso reflete de forma direta dentro do time. E foi isso que eu ouvi da pessoa que eu falei hoje.
A draga, abre aspas, a draga administrativa está acabando com a gente. Também não botou a culpa só na draga administrativa. Se a draga administrativa está acabando com a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue, porque o reflexo está fora. Tem muita coisa, Cardeal, que acontece fora que não chega para vocês, mas chega para os jogadores da forma que você nem imagina. Foi isso que eu ouvi hoje. Você imagine como é que não tá os bastidores. A pessoa que eu conversei é uma pessoa de dentro da diretoria também, mas é mais ligada ao futebol. Me disse isso hoje. A draga administrativa, vocês não sabem um terço do que está acontecendo. A bem da verdade, mas os jogadores sabem muito mais e chega diretamente para eles, e isso também tem atrapalhado muito. Vamos